Ainda no tema de relações, vamos apresentar a seguinte definição que classifica uma relação como sendo de equivalência. A gente diz que uma relação sobre um conjunto A, ou seja, que tem domínio e contradomínio no mesmo conjunto, ela vai ser uma relação de equivalência se ela tiver as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Então, essas propriedades já foram apresentadas anteriormente. Se ela agrega essas três propriedades ao mesmo tempo, né, simultaneamente, então a gente diz que ela é uma relação de equivalência. A gente já fez algum exemplo, né, sobre uma relação com as características de ser reflexiva, simétrica e transitiva. Aqui, no exemplo 9, né, que já foi trabalhado em outra videoaula, né, a gente tinha uma relação que ela não era nem reflexiva, nem simétrica, nem transitiva, mas se a gente acrescentar pares a essa relação, a gente consegue obter uma nova relação, né, que seja reflexiva, que seja simétrica e que seja transitiva. Nesta figura aqui, a gente pode perceber a importância de uma relação ter essas três propriedades, né, e elas ser classificadas como equivalência. Porque nota o seguinte, né, nessa relação aqui, eu consigo separar o meu conjunto A em dois outros subconjuntos. Nesse caso, foi separado em dois, né? Se fosse uma outra relação, poderia separar em mais subconjuntos, né? Ou menos, né? Mas, e esse subconjunto significa que cada elemento ele está relacionado com todos os outros desse subconjunto e nenhum desse subconjunto está relacionado com ninguém do outro. Ou seja, não há setas que separem esses dois conjuntos. Não há setas que interliguem esses dois conjuntos. O que fizemos aqui então, né? A gente separou o conjunto A em formando uma partição, onde num elemento da partição a gente tem os elementos A, O e U, e no outro elemento da partição a gente tem o E e o I. Essa propriedade a gente consegue demonstrar, e num próximo vídeo vou apresentar a demonstração, a propriedade das relações de equivalência, né? Primeiro, a gente consegue definir, né, o conceito de classes de equivalência, são todos os elementos. Para cada elemento do conjunto A, né, é o conjunto de todos os elementos que estão relacionados com A. Então, neste exemplo anterior aqui, a gente tem o seguinte: a classe de equivalência de A seria os conjuntos A, O e U. A classe de equivalência do U são todos os elementos que estão relacionados com o U, né? A está com U, então A. O O está com U, então O. E o U está com U, então U. E a classe de equivalência do O, curiosamente, é o mesmo conjunto A, O e U. Certo? Então, esse conjunto aqui, ele representa tanto a classe de equivalência de A, como a classe de O, como a classe de U. Enquanto que esse conjunto aqui, da partição, ele representa a classe de equivalência de E e a classe de equivalência de I. E observa o seguinte: essas classes de equivalência, elas subdividiram o conjunto A em dois outros conjuntos completamente separados, né? Então essa é uma propriedade das relações de equivalência, né? A partir disso a gente consegue definir classes de equivalência e a partir dessa definição de classe de equivalência a gente consegue ver em algumas outras propriedades matemáticas que podemos representar toda a classe usando um único elemento, né? Que a gente vai adotar como representante da classe. Então, todos os elementos dessa primeira classe aqui podem ser representados simplesmente pelo A barra, né? Pela classe de A. E todos os elementos dessa outra classe aqui podem ser representados simplesmente pelo E barra, né? Então, essa propriedade, né, tá nessa demonstração aqui dessa proposição que será feita num outro vídeo.